Mentes Vencedoras, apresentado pelo psicólogo Miura, o podcast de entrevistas inspiradoras que retrata a trajetória dos campeões, o quanto a inteligência emocional, os fatores psicológicos afetam nos resultados, mostrando que o desenvolvimento psicológico é treinado para se atingir a excelência profissional. Bom dia, Brasil! Boa noite, Japão! Aqui é o psicólogo Miura, pelo programa Mentes Vencedoras da TV Altiora. E vamos novamente continuar esse grande entrevista e matéria com Renan Teixeira, volante do São Paulo, campeão em 2005 de tudo, Campeonato Paulista, Campeonato Libertadores da América e Campeonato Mundial Interclubes. Renan vai falar e continuar, na verdade, essa história, essa trajetória desde a base até o profissional dentro de toda uma formação escola do São Paulo, uma escola extremamente técnica, mas principalmente uma escola que permite lançar jogadores da base, jogadores jovens, promissores para o futebol brasileiro e também para o futebol mundial. E vamos ver como é que ele fazia todo esse plano de trabalho mental. Ele fala muito sobre isso, fala muito da parte psicológica, o quanto é importante para a projeção da carreira profissional. Mas para mim, uma importância de você ter uma projeção no profissional, canchou, foi os jogos de aspirante também. Né? Fez muito jogo de aspirante ali, de sentir a torcida, né? Porque logo em seguida você só profissional e aí você tem um grande desempenho de 2004, né? Mas a chegada não foi fácil. A chegada não foi fácil, vou te ser muito sincero. Então aí conte essa parte de vida, de vivência, mental. A chegada não foi fácil. Eu tive a ajuda de muitos, mas de outros nem tanto, né? 2004 já é o Cuca? Ou você pegou Osvaldo um pouco? Não, tá. Foi o Cuca que me subiu. Em 2004, no início de 2004, logo depois da taça. E como eu falei, teve alguns que me ajudaram muito, mas teve outros que nem tanto, né? E isso foi uma coisa que eu aprendi também, e mais velho, assim, sempre que eu pegava um jovem, Comissão acolheu? A comissão, sim, mas eu tô dizendo de jogadores mesmo, né? Tá. Porque você subir em time grande... O Milton fazia esse papel, Renan, na época? Mais ou menos, Milton. Não era muito também, não. Vou te ser muito sincero. Tá. Não gosto de ficar em cima do muro nas coisas, não. Tá. Não era muito também... mas pula. Não era muito o perfil dele, não. Tá. Bom, ele fazia o que ele tinha pra fazer lá também. Lógico. E ponto final. Eu digo dos jogadores mesmo, sabe? Porque você subir... num dia você tá entrando no vestiário, que tá o Paulo Krause, com todo respeito, os meninos todos. Certo. No outro dia eu tô sentado do lado do Rogério Ceni. Uhum. Eu tô sentado do lado do Luiz Fabiano. Tô sentado do lado do Rodrigo, do Lugano, do Marquinhos, do Alexandre, do Fábio Simplício. Entendeu? Então, isso na sua cabeça, muda tudo. Sim. Muda tudo. Começam a aparecer amigos da onde, sabe? Todo mundo te ligando pedindo camisa, todo mundo, sabe? A sua cabeça muda. Tá. Sua cabeça muda. Enquanto eu jogava na base de São Paulo, ninguém nunca nem ia ver meu jogo. Certo. Ninguém queria uma camisa do São Paulo. Quando eu fui profissional, todo mundo queria ingresso. Todo mundo queria ver queria camisa do São Paulo. Uhum. Tudo isso pode parecer banal, mas não é. Isso influencia Mexe, muito. né? Mexe muito. Então, eu acho que essa fase de transição, principalmente em time grande, no qual você vai encontrar jogadores muito famosos. Por exemplo, um jogador que subir no São Paulo hoje, ele vai encontrar o Rafinha. O Rafinha tem 30 títulos na carreira dele. Sim. O Rafinha jogou Champions League, ele é campeão de Champions. Uhum. O menino da lateral direita, ele vai olhar assim pro Rafinha. Peraí. É a hora que o Rafinha tem que dar a mão pra ir, até onde eu sei é o que ele faz. Sim. É a hora que tem que dar a mão pra ele, puxar, vem pra cá, vamos por ali, não vamos por aqui, vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Entendeu? Não havia essa cultura interna, é isso que você tá falando. Exatamente. Outros me ajudaram bastante, assim. O Alexandre, o volante, o Simplício, o Gustavo Neri me ajudou muito. O Gustavo Neri, a história com ele é que ser só profissional, você não tem patrocínio, não tem nada, né? E os jogadores que estão lá, eles já são todos patrocinados e tal. E o Nery era patrocinado de uma marca, dele falava pra mim, coloca essa chuteira aí, que número você calça?
Eu falei, depende. Depende, com toda série. Só não menor, né? É. Então, mas ele calçava 39 e eu 41. Caraca. Daí ele falava, ó, Vai dar calo, hein? dá uma laceada nessa chuteira aí. Aí eu colocava, dava uma semana, aí ele me dava 2 chuteiras. Dá uma laceada e daqui a uma semana eu ver como é que ela tá. Aí eu laceava e tal, e falava, ó, pode ficar com essas 2 chuteiras pra você. Ah, então é por isso que a sua esquerda melhorou. Já vinha com o jogo, a chuteira. Já vinha com o jogo do Nery. Mas assim, o Alexandre me ajudou pra caramba, que era um cara ali da minha posição. E normalmente os da posição, né, você procura só menino da base da sua posição, você fica meio assim, né? Tá vindo pra tomar meu lugar. E ele não. Ele vem aqui, vamos treinar, vamos trabalhar, vamos treinar passe. Pô, se posiciona assim, se posiciona assado. Sabe? Ele me ajudou muito, muito, muito. No começo você ia de Cotia pra Barra Funda. Ou seja, não, já foi morar direto na Barra Funda. Na verdade, não existia Cotia ainda, né? Quando eu subi Não, desculpa, é Barueri, né? Não. Ou vocês já foram morar em Barra Funda? Não, daí eu morava na minha casa mesmo. Ah, tá. E ainda não tinha carro, né? Não dirigia, eu ia de trem. De Caieiras pra... Aí eu já pensei que vocês ficavam na Barra Funda. Aí depois de um tempo eu comecei a ficar na Barra Funda. Aí depois também já peguei meu carro, uns 6 meses depois, daí facilitou também, né? Mas... E como foi sua estreia? Profissional. A minha estreia... E aí o embalo dela. A minha estreia no profissional foi simplesmente assustadora, né? Diga. A gente estava bem na Libertadores, então o Cuca resolveu levar um time reserva para jogar contra o Cruzeiro no Mineirão. Contra o Cruzeiro que o ano anterior tinha ganhado a Tríplice Coroa. Sim. Aquele time memorável que todos lembram muito bem. E acabou o primeiro tempo 2-0 pro Cruzeiro. Nosso time jogando muito mal. E descendo, o Cuca falou para mim... falou pro preparador físico, pro Carlinhos. Sim. Aquece o Renan e o Lino. Lembra o Lino, lateral esquerdo? Lembro. Aquece o Renan e o Lino. Eu nunca pensei que eu fosse entrar naquele jogo. Tá. Nunca pensei. Você disse que não estava nem concentrado para isso. Não estava mentalmente preparado. Só que daí, aquele momento, o Carlinhos, vou no banheiro. Fui no banheiro, fiz uma oração lá também. Falei, pai, me ajuda. Eu não estou preparado agora, mas me ajuda. Uhum. E fui, fiz o aquecimento, enquanto aquecia, ouvia o que ele falava. Entrei no intervalo. No segundo tempo o jogo mudou completamente. A gente não conseguiu empatar o jogo, mas fizemos acabou que a gente perdeu 2-1, mas nosso time melhorou muito. Não sei se pela minha entrada, acho que não, mas assim, acontece que eu joguei bem pra caramba, o jogo... Sim. É por isso que falo da liderança pessoal que você tinha. O jogo virou e perdemos por 2-1, mas... Acabei tomando um cartão amarelo. E na volta de Belo Horizonte para São Paulo, no avião, o Marco Aurélio Cunha sentou do meu lado. Ele já veio na minha cabeça. Você não pode tomar um cartão amarelo daquele e já... Uhum. Sabe? Daí ele vinha com tapa e já vinha. Mas, foi bem, pela estreia foi bem e tal. Mas, pô, como é que você faz uma falta daquela e tal? E, sabe, o Marco era esse tipo de... Esse é um cara também que foi... Torce sempre por vocês. Né? Foi fantástico na minha carreira. Talvez ele é o que recebia vocês, né? Foi ele que me levou pro profissional também. Esse cara foi um pai pra mim ali no profissional. Ele foi realmente fantástico na minha vida. Mas fantástico mesmo. Me ajudou demais. Uhum. E aí foi minha estreia. Aí, isso foi num domingo. No domingo seguinte, era um jogo contra o Corinthians no Morumbi. E eu já joguei titular. E... Foi um jogo 1-1, mas eu fui muito bem. Inclusive um dos melhores do jogo, do nosso time e do jogo. Né? Tanto que naquele período ainda não tinha carro. Então era o período que comprava-se muito jornal, né? Aquele lance, né? Sim. O jornal impresso, né? Indo treinar na segunda-feira, a capa do jornal tava eu, né? Caraca. Daí o cara lendo, ele me olhava a capa do jornal, olhava. Ali foi o momento que eu decidi comprar o carro, né? Tá. Foi nesse exato momento aí que eu decidi comprar o carro. Daí as coisas começaram a naturalmente ir se encaminhando. Daí no meio do ano o Alexandre foi para Portugal, o volante. Sim. Daí eu fui começando a
ter mais oportunidade. A ter mais espaço, a ter mais oportunidade. Quando a gente foi eliminado na Libertadores para o Once Caldas lá na Colômbia, aí na volta já mudou muito o planejamento, o Marquinhos já foi embora, o Alexandre foi embora, o Luiz Fabiano foi embora, aí começou um novo ciclo ali, que daí eu já comecei a ter uma participação muito mais efetiva. Sim. E aí, vem aí, 2005, vamos aproveitar e falar disso, que aí, ó, Paulista, Libertadores e Mundial. Aí é o ano... Ó, Renan, se a gente fizer um levantamento de quantos atletas da base, prata da casa, chegou a ter esse feito, porque temos grandes ídolos que não conseguiram isso aí. Não, isso aí, certeza, né? E você pegar ídolos, assim, ídolos nacionais aí que não conseguiram, né? Conta dessas 3 aí, senão a gente vai falar horas e horas. Quem sabe 2005 foi um dos maiores anos da história do São Paulo, né? Junto com... Acredito que sim. Com 92, 93 e tal, né? Aqueles anos que o São Paulo também era... E um ano com 2 técnicos, né? Então, assim, ainda há mudanças de técnicos. Não sei se houve mudança de trabalho, de perfil, porque tanto o Leão como... né? Era muito diferente, né? Era diferente com o Paulo. No dia a dia. Tá. Mas de jogo, manteve-se. De jogo, manteve-se porque o time... O Paulo nunca gostou de 3 zagueiros, jogar com 3 zagueiros. Só que o time, Miura, ele estava armado para isso. Mas tinha um motivo importante ali, porque também o Leão não tinha essa característica. Por que foi montado dessa forma? Porque a base estava sendo espelho também do profissional. Por quê? A gente tinha dois laterais, o Júnior e o Cicinho, que eram fantásticos. Pulmão, né? Pulmão. Na questão técnica, na fase ofensiva. Sim. E algumas deficiências na fase defensiva, né? Tá. Que é natural, né? Hoje no Brasil usa-se muito a linha de 4 e bem fechada. Antigamente já não era tão assim. Então o Cicinho tinha um ataque fortíssimo e o Júnior uma técnica que ele colocava... O Júnior era um meia. O Júnior era um meia jogando pelo lado do campo, né? Então isso também ajudou muito, né? Aí tinha, o Josué Mineiro, que casal perfeito. Eles chegaram juntos no São Paulo, mas parecia que eles jogavam juntos há 10 anos. Incrível, era uma sintonia. E daí ficou. O que mudou mais mesmo foi a questão do ambiente. Não necessariamente a questão de dentro do campo, foi mais o ambiente mesmo. O ambiente mudou consideravelmente, vamos dizer assim, né? E em tudo, no CT, em tudo, em viagens, sabe? Ficou muito mais leve, né? Equipes campeãs depende de gestão de pessoas, né, Renan? Pra mim é 90%. Boa. Pra mim é 90%. Porque, Miura, vamos lá. Treinador de futebol, e não só treinador de futebol, todo mundo entende de 4-4-2, 3-5-2, 4-1-4-1, 4-2-3-1, todo mundo entende disso. Só que você tem que fazer 30 homens correr por você. Certo. Remar o barco pro mesmo rumo que você. Sim. Isso não é fácil. Sem esquecer que 11 jogam, 8, 9 vão pro banco e os outros não são nem relacionados. Fica bicudo. Então, tem 11 felizes, 8 mais ou menos, e o resto tudo... Sim, certo? Sim. E você tem que fazer esses 30 correr por você. Sim. Isso é uma tarefa muito difícil. Não é fácil. Só que só esse cara é capaz de fazer um time vencedor, um time campeão. Sim. Como o Dorival fez agora, como o Paulo fez com a gente lá no Grandes comandantes. São Paulo, lá no São Paulo lá atrás. Gestão de pessoas. E a intelectualidade deles, né? A parte mental mesmo que você entendeu, né? Que quando você falar do Paulo Tuori, eu tive a oportunidade de fazer muita coisa ali em 2005. Além de ser um cavalheiro, um gentleman, ele era muito intelectual, né? Muito. O Paulo é aquele outro nível, né, Renan? Outro nível. O Paulo é aquele cara que ele te cumprimentava 10 vezes no mesmo dia, de tão educado que ele era, né? Mas planos de jogo, estratégia, ele dava aula, né? Ele era muito estudioso.
um cara que não foi jogador de futebol por problemas na infância, né? Para quem não sabe, ele teve aquela poliomielite, né? Certo. Aí não conseguiu ser atleta, mas um estudioso, um cara que estudou futebol no extremo, Sim. e passava, e mais do que isso, ele conseguia transmitir o que era a convicção dele, ele conseguia transmitir e fizesse com que você executasse a perfeição. O que ele tinha na mente dele, ele conseguia passar. Porque tem muita gente que entende futebol e não consegue transmitir aquilo que ele está lendo. Que ele acha como... que ele tem como convicção sobre futebol. Não sabe passar. Uhum. O Paulo era perfeito nisso. E um detalhe que eu gosto de dizer para as pessoas é o seguinte. Com o Paulo, no período que o Paulo foi nosso treinador, eu fui titular, reserva e nem relacionado. A hora que ele me deu mais atenção foi quando eu não era relacionado. Eu bocudo, falador, eu fui perguntar por quê. Né? Professor, por quê? Ele falou, Renan, quando você tá jogando, eu não preciso te motivar. Você tá jogando, cara. A motivação é natural. Certo. Eu preciso te motivar agora. Eu preciso fazer com que você entenda que você é importante agora. Porque eu vou precisar de você ainda. Sim. Você não foi relacionado para esse jogo, não quer dizer que no próximo você não vai ser titular. Então eu tenho que te deixar sempre pronto, sempre motivado, sempre se sentindo importante para o nosso grupo. O que de fato você é. Ele falou dessa forma para mim. Ele já era um estrategista em tudo, né? Em tudo. Ele me chamava na sala dele, eu nem relacionado pro jogo eu fui. Tem jogo amanhã, eu não fui relacionado. Ele me chamava na sala dele, abria o computador, ó, Renan, quando a bola tá lá, seu posicionamento tem que ser aqui. E eu olhando e pensando, puta que pariu, nem relacionado eu fui, que esse entendeu? Sim. Aí foi que o falador, o bocudo, perguntou. Tá. Ele me respondeu isso. A partir desse momento também eu comecei a treinar diferente. Tá. Renan, acabou o treino, vem cá. Aqueles golzinhos, aquelas balizazinhas menorzinhas. Sim. Vem cá. Você vai receber um passe dali, vai fazer a recepção orientada e acertar o gol. Treinar passe. Certo. E mesma coisa na minha cabeça. Eu não fui relacionado, gente. Por que ele tá me dando tanta... Quando eu jogava, ele não fazia isso comigo. Quando eu era titular, contra o River, contra o Palmeiras na Libertadores, ele não falava nada pra mim, ele não... E eu fui entender. E a partir daí eu treinei diferente. Mas não deu 2 semanas, eu voltei a jogar. Tá. Então, o que você fala, tua mente, tua postura mudou pra isso. Pra realmente te direcionar pro campo. É isso que eu falo, que ele fazia a perfeição, os 30 remarem junto dele. Sim. Junto com ele, na mesma direção. Ele fazia isso à perfeição. Foi um dos melhores que eu vi nesse sentido. E para mim, o treinador de futebol nada mais é do que isso. Fazer 30 homens correrem por você, remarem na mesma direção. Porque senão você pode ter os melhores craques do mundo. Nós estamos com um exemplo claro, recente, o Flamengo. O Flamengo tem um time melhor que o do São Paulo. Muito melhor que o do São Paulo. Individualmente falando. Sim. Mas com problemas, com brigas internas. Brigas de fato. Agressões físicas. A bola não entra por acaso, Miura. Tem o famoso livro do Ferran Soriano. A bola não entra por acaso. Sim. Quando você une uma boa gestão com uma equipe técnica gestora de pessoas, com um grupo de atletas muito bom, a bola não entra por acaso. Vamos falar uma coisa importante aí, e possa, como você fala, sou bocudo, possa não concordar. Honestidade é tudo no futebol, né? Então, quando você fala do Paulo ali, ele foi honesto com você, né? Porque ele podia contar qualquer história também pra te ludibriar por um dia, por um jogo, por 2, até te convence, mas depois não convence mais, né? Ele tanto foi honesto comigo que ele me levou pro Cruzeiro 2 anos depois, velho. Sim. Ele me levou pro Cruzeiro em 2007. Então ele não falou da boca pra fora. Ele gostava de mim. Sim. Ele confiava em mim. Ele acreditava em mim. Sim. Certo? Então, não foi da boca pra fora. Sim. Renan, 20 anos de idade em 2005. O que muda pra você? Tenta lembrar como é que era
estar ali sendo o campeão paulista, ou seja, no estado de São Paulo, entre os 4, você era o melhor, o São Paulo. Depois, os outros títulos. Como foi mudando essa mentalidade, o peso de todos esses títulos que até hoje você carrega na sua carreira? E eu sou conhecido até hoje, depois do São Paulo eu joguei em mais de 10 clubes e hoje eu sou conhecido, ainda sou conhecido como Renan do São Paulo, Renan campeão mundial e tal. Perfeito. Né? Mesmo depois tendo jogado por mais de 10 clubes, inclusive clubes grandes, né? Aquele ano, o ano começou de uma forma que você via as coisas andando muito bem. Apesar do Leão... E eu quero que as pessoas entendam também, não é que o Leão é aquele cara, que não dá nem pra olhar pra cara. Não é assim. Não é assim. Só que é um cara muito mais exigente, um cara muito mais rabugento. É o jeito. É o jeito dele. O ambiente não ficava tão leve, não podia ter brincadeirinha, uma risada. Tá rindo do quê? Sabe? Diferente. É apenas diferente. Mas que dentro do campo as coisas andavam muito bem. E naquele ano o Campeonato Paulista foi de pontos corridos, né? Não foi de mata-mata como é hoje. Eu não levantei o histórico, tá, Renan? Quando cheguei em 2002, São Paulo, o profissional, não ganhava do Corinthians. E esse título tem esse marco muito forte, né? De São Paulo ser o melhor do estado. Não. E a gente era considerado o melhor também como clube, como tudo. Você sentia isso quando chegava com a delegação, sentia. o adversário? Sentia. E eles sentiam também. Isso principalmente que é quando jogava no Morumbi, entendeu? Sim. Libertadores, então... Eles sentiam e sentiam muito. Qualquer tipo de jogo, perder de 1-0 pra gente no Morumbi era um ótimo resultado. Sim. Mas esse título estadual foi importante? Foi ali o start, opa, a gente pode fazer mais. Só o Paulista é pouco, a gente pode dar um passo um pouquinho maior, né? E a gente foi avançando de fase na Libertadores. Primeira fase invicto, né? Ganhando todos em casa, empatando todos fora, o que é bom resultado. Libertadores é um clima hostil, né? Jogando fora, é um clima muito, La Paz. Jogamos em Quilmes contra o Quilmes, estádio desse tamanho, nego jogando copo de urina na sua cara, o clima muito hostil. E Universidade do Chile, nós pegamos na primeira fase. Conseguimos passar em primeiro bem. E depois, o primeiro mata-mata, veio um clássico contra o Palmeiras. Sim. Né? Que a gente passa bem também deles. Mas ainda... a gente pode, mas... tá faltando alguma coisa, sabe? Tá faltando um... Passamos do Tigres. Tigres do México, ganhando aqui de 4-0, então... Tigres já milionário, né? Grande elenco. Fomos pra lá e perdemos de 2-1, mas já tínhamos feito nosso trabalho bem feito em casa. Sim. E daí esse que faltava chegou na semifinal. Chegou a cereja do bolo. Chegou o Amoroso. E quando chegou o Amoroso, Miura, o primeiro treino do Amoroso, a gente conhecia o Amoroso de ver e tal. Sim. Meu primeiro treino com o Amoroso, eu falei, eu não mereço jogar com esse cara. Completamente diferente. Mas completamente diferente. Outro nível. De entendimento de jogo, de bola. Entendimento de jogo, qualidade técnica, né? Qualidade técnica de domínio e tal. E pulou do gato, futsal. Eu estive com ele conversando sobre isso. Exato. O time dele lá de Campinas. E ali eu falei, nós somos campeões da Libertadores. Naquele exato momento. Deu esse sentimento. Deu. E isso só aconteceu por uma baita de uma infelicidade, que foi a lesão do grafite. Né? Que foi a lesão do grafite. Que era um brigador ali também. Dentro da área. Era um cara fantástico, profissional incrível. Fantástico, jogava muito. Sabe que eu me recordo dele? Num treino do profissional, ele arrebenta o goleiro Marcinho nosso lá, num treino. Não, o grafite, teve baixa, o Marcinho. O grafite não tinha... No treino. Treino era jogo e jogo era guerra. Ele, Fabão, Lugano, saía cada... Era pesado. E a chegada do Amoroso pra mim foi o diferencial de tudo.
A gente ganhou do River em casa, ganhamos do River lá em Buenos Aires. O São Paulo nunca tinha ganhado em Buenos Aires. E como é jogar lá com a torcida deles? Ah, não, pesadíssimo, porque a gente jogou em casa o primeiro jogo e o motorista deles errou o caminho, passou no meio da organizada nossa, né? E arrebentaram o ônibus dele de pedrada. Ah, tá. Então, a gente já estava esperando um clima muito pesado lá em Buenos Aires, né? Um clima muito hostil lá, Sim. que foi de fato o que aconteceu. Arrebentaram o nosso ônibus também, né? E o time do River era muito forte. Fora esse... Isso afeta o jogo? O busão sendo agredido? Não, aquele time estava mentalmente muito forte. Blindado. Muito, muito preparado. Muito preparado. Tanto estava preparado que à frente no Mundial, a gente capaz de chegar lá, vai chegar lá. Vamos lá. Mas isso aí não afetou. Tanto que, repito, foi a primeira vitória em Buenos Aires na história do São Paulo, né? Ganhamos jogando bem. O time deles tinha o Marcelo Galhardo, Mascherano, Marcelo Sim. Salas. Era um time fortíssimo. Nossa, Marcelo Salas, eu não lembrava. Era um time, vamos dizer, era um Flamengo hoje, sabe? Você tinha, assim, jogadores mais caros e tal. Era um time muito, muito temido. E a gente conseguiu passar também com propriedade, ganhando os 2 jogos. E sem querer menosprezar o Furacão, o Atlético Paranaense, quando a semifinal estava definida, pessoal, a gente passar daqui, a gente é campeão. Sim, lógico. A nossa final é aqui. A outra semifinal era Atlético Paranaense e Chivas Guadalajara. Sim. Né? Os mexicanos jogavam na época a Libertadores. Eles tinham muito dinheiro na época. E o Atlético passou. E o primeiro jogo da final, um jogo duro no Beira-Rio. 1-1, um jogo, né, bem pesado, bem truncado, mas aqui... Curitiba, né? Não, foi... Foi o Beira-Rio? O estádio do Atlético não comportava a é verdade, que uma parte não tinha, né? Era uma escola lá no verdade. lateral de lá, então não comportava a capacidade. Então eles mandaram o jogo no Beira-Rio. Tá. E na volta a gente simplesmente amassou eles. Amassou. Foram triturados. Sim. E aquela celebração, né? Porque eu como São Paulino, eu lembro muito bem das finais de 92, 93. 92, inclusive, Sim. meu irmão estava naquela invasão lá, quando São Paulo foi campeão, enfim. Volta muitas coisas na cabeça. Eu tá na Paulista. Volta muitas coisas na cabeça, então... E eu tendo o privilégio de ser o campeão ali, presente, efetivo, né? Não, isso é demais, até porque fantástico. Antes da geração de vocês sobre base campeã ali no São Paulo, era a turma, você falou, Fábio Simplício, Júlio Batista, Kaká e tal. Só que a tua geração foi campeã do mundo, né? E tinha... eu lembro bem que essa final da Libertadores, o banco, só o Souza não era a base do São Paulo. Certo. O Souza e o Roger, o goleiro. O resto era tudo base do Roger, São o Paulo. goleiro. Era Tardelli, eu, Fábio Santos, Ed Carlos. Marco Antônio? Eu Ou não Flávio? lembro o Marco Antônio. Marco Antônio. No jogo lá de Porto Alegre foi o Alê, que ficou no banco. Tá. E não o Marco. Se eu não me engano foi isso. Uhum. Entendeu? Então tudo base do São Paulo pra você ver no banco. Nossa Senhora. Que entrevista extremamente enriquecedora do Renan Teixeira. Renan, né, o nosso volante São Paulo Futebol Clube, contando esses momentos de pressão, de parte mental, de concentração, de oportunidades e principalmente aquela vontade muito grande de fazer um grande trabalho, de poder apresentar o seu futuro profissional para todo o mercado do futebol brasileiro e internacional. Muitos deles tiveram uma grande projeção, mas com certeza através de grandes conquistas que ele teve no São Paulo Futebol Clube.